noite para quem está assistindo de noite, boa tarde para quem está assistindo de tarde, bom dia para quem está assistindo de dia. Sou Fernando Quezada, você já sabe aqui na plataforma, e hoje a gente vai para mais um episódio aqui do Vida do Músico. Tá aí as informações hoje sobre o assunto que a gente vai falar de monitoração, de monitores de áudio, como você se ouve para tocar, como que você se ouve no ensaio, como você se ouve num show, como você se ouve numa gravação. Vou falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas de fone de ouvido e caixa de som, que são dúvidas aí de muitos músicos que passam por isso sempre. E eu acho que é um assunto assim que ninguém escapa, né? É um assunto muito difícil de escapar, de você entender qual que é o melhor jeito para você escutar. Aprender a tocar instrumentos musicais, fazer parte de uma banda e se apresentar em shows? Você pode viver tudo isso! Os alunos da School of Rock contam com professores experientes e tocam junto a outros músicos, desafiando-se em temporadas temáticas e performando em grandes casas de shows. Aqui na School, temos salas de aulas e estúdios modernos, além de materiais didáticos exclusivos para maximizar o seu aprendizado. Oferecemos cursos para todas as idades, presenciais ou à distância. Para iniciar a sua jornada musical na maior rede de escolas de música do mundo, marque uma aula gratuita na unidade mais próxima a você. School of Rock. Nós criamos músicos. Hoje até foi um dia curioso aqui para mim. Eu tô aqui no estúdio, eu tô aqui no Dharma Studios, né? O estúdio onde eu ensaio mesmo aqui, né? E tô fazendo ao vivo aqui do estúdio. E hoje eu recebi uma visita, né, aqui no estúdio, que foi o Ricardo Confessori, que veio aqui, companheiro de banda aí do Xamã por muito tempo. E eu já ia fazer essa aula aqui sobre monitoração, né, e tudo mais. E eu comecei a lembrar, né, as diferenças de monitoração de quando eu tocava no Xamã, de quando eu fui para Noturnal, de quando eu gravei em estúdio, de quando eu gravei ao vivo. E eu vou começar por aqui já na minha situação atual, tá, hoje. Vou explicar para vocês um pouco como eu faço. Se vocês observarem aqui no estúdio, ó, não tem caixa de som, tá? Você pode ver que, ó, tem ali o rack com os campers, que são os amplificadores de guitarra, mas não tem nenhuma caixa de som. Nem para cá, ó. Você vê que para cá onde eu tô já acaba, tem a mesa de som aqui, né? Aqui tem os instrumentos e não tem caixas de som. Então, por que não tem caixa de som numa monitoração de estúdio? Você fala, nossa, que estranho, Quezada, não tem caixa de som para monitoração. Porque a monitoração que a gente faz aqui é a monitoração de fones de ouvido, tá? Que é um dos jeitos de você monitorar tudo que você toca. Vou explicar a primeira monitoração de fone de ouvido. Ela pode ser usada tanto no ensaio, como na gravação, como nos shows, tá? Pode ser usado em todas as ocasiões, essa monitoração de fones de ouvido, tá? E o que isso traz de benefício ou alguma coisa que seja um ponto negativo? Já vou explicar. Primeiro eu vou explicar os dois fones aqui. Você tem esse tipo de fone, que é o fone... Ó, o meu tá até já bem desgastadinho aqui, ó. Você tem esse tipo de fone, que é o fone... que é o over-ear aqui, né? Que você coloca ele em cima das suas orelhas, em cima do seu ouvido, né? Quando você escolhe um fone desse, que é o over-ear em cima aqui, né? Você pode ter um fone que é mais fechado, que é o caso desse. Você vê que ele fecha por completo, tá? Aqui. Então ele meio que tira um pouco já do que tá fora, né? De som, de ruído e tudo mais. E você tem um fone que é mais aberto. Você tem algum outro tipo de fone que ele é um pouco mais aberto mesmo, né? E esse fone que é mais aberto, ele traz o ruído de volta, né? Então você tem alguns fones que são melhores para mixagem, outros são melhores para gravação e tudo mais. Esse tipo de fone aqui, para um ensaio, ele é muito difícil, tá? Por quê? Porque entra muito ruído. Então imagina que eu tô na sala aqui, a bateria tá super alta, né? Eu tô ouvindo todo o ruído da bateria, então eu vou ter que aumentar muito o volume dele com a minha mixagem, né, para conseguir ouvir o que eu tô tocando e executando. Isso, sem se ouvir bem, você não consegue fazer um bom play. Então, para esse tipo de ensaio que não tem caixa de som, o mais ideal é você usar esse tipo de fone aqui, ó. O meu é da Extreme Ears, que é o fone in-ear. O fone in-ear, né, o próprio nome diz, ele é um fone que vai dentro da sua orelha, tá? Então, esse aqui, ó, um foninho in-ear, né? Vou até mostrar o outro, que o outro é personalizadinho aqui, né, ó. Aqui, ó. Opa, cadê? Tá aqui, ó. Então, esse meu fone aqui, ó, Quezada, olha, tão bonitinho, né, esse fone aqui, ó.
Então esse fone aqui, ele é um fone in-ear, significa que ele vai dentro da sua orelha, tá? Significa que você coloca ele aqui na sua orelha, certo? Esse fone in-ear, ele tem dois tipos de montagem de fone. Ele tem o fone que não é moldado e o fone moldado. Esse aqui é moldado. O que significa um fone moldado? Ele é feito para minha orelha, tá? Então tirei o molde dele, né? Fui no médico, tirei o molde dele e fiz o fone totalmente moldado. Quando você faz um fone moldado, ele encaixa na sua orelha. Quando você coloca ele aqui, ele encaixa na sua orelha. Quando eu ponho os dois, ele tá tão preso na minha orelha que eu não escuto quase nada que tá do lado de fora agora, tá? Ó, para mim muda minha voz, muda tudo, porque não tem quase ruído de fora, tá? Porque ele tira todo o ruído. Ou seja, ele faz bem para sua audição no ensaio, porque você não vai ouvir a bateria que está aqui na sala, você não vai ouvir nada que está aqui na sala, e você só ouve o que você coloca na mixagem dele. Então você pode deixar ele até com um volume mais baixo, que é o que eu faço, né? Só como eu não estou ouvindo o que está em volta, eu com volume baixo me escuto super bem, parece que é um álbum, né, um CD, né, que tá acontecendo, e eu consigo usar esses fones aqui. Então esses fones aqui são os in-ears moldados, tá? Tem in-ear que não é moldado, que é o in-ear básico, né? Também funciona, também ajuda. A única coisa é que eles caem um pouco mais fácil, ou soltam, e eles não travam 100%, igual esse aqui do ruído de fora, né? Não é 100%, mas é quase, tá? É bastante, realmente, ruído que você trava de fora. Esse fone, ele vem num cabinho, e geralmente você usa ele num body pack, tá? Geralmente você usa ele num body pack. No caso aqui eu uso esse body pack, tá? E aí ele fica ligado no body pack, tá? Aqui. E você põe no seu bolso e ele vira um in-ear sem fio, tá? Para você poder andar pelo palco, para você poder andar pelo ensaio, enfim, ele vira dentro desse body pack, tá? Então são os dois tipos de fone que você pode escolher para monitoração, né? Para ensaio e show, eu indico in-ear, com certeza, tá? Já vou falar daqui a pouco quando você não usa fone, tá? Mas de fone de ouvido para ensaio e show, eu indico realmente o in-ear, eu acho que ele faz toda a diferença na execução. Eu vou te falar que eu melhorei como baixista. Sabe que o baixista ele precisa ouvir muito bem o bumbo, né, na hora que você tá tocando, principalmente no estilo que eu toco. Precisa ouvir muito bem o bumbo, né? E inclusive deixa eu mostrar para vocês que é muito legal aqui, ó. Acabei de pegar um baixo novo aqui, ó. Vou pegar aqui o baixo. Acabei de pegar um baixo novo aqui, ó. Baixo de 6 cordas agora. Um baixo de 6 cordas. Haja corda, né? E quando você vai fazer esse toque aqui no baixo, né, de pizzicato, né, aqui, muitas vezes você quer acompanhar o bumbo, né, você quer tocar junto com o bumbo. Então, se você não ouvir o bumbo direito, e se você não ouvir a sua própria execução, sabe, do tac-tac-tac aqui no baixo, provavelmente você não vai conseguir um play muito bom. Então, o in-ear contribui muito para isso, tá? Porque você faz uma mixagem com volume baixo, coloca seu instrumento no volume que você quiser, e aí você acaba tendo um retorno muito bom de som para tocar, tá? Então, para shows e gravações, eu indico in-ear. Se puder ser moldado, melhor ainda. Tem várias marcas aí de in-ear, né? Como eu falei, eu uso o Extreme Ears, que é uma marca que está aqui no Brasil, né? Então, Extreme Ears é o que eu uso aqui dentro dos ensaios e shows, tá? Falando um pouco sobre esse fone aqui, que é para gravação, tá? Quando eu vou gravar alguma coisa, tem duas situações. Quando eu vou gravar bateria, e eu gravo bateria com um metrônomo muito alto, tá? Para poder tocar a bateria com um metrônomo muito alto. Aí eu uso o in-ear também, tá? Eu sempre coloco o in-earzinho aqui para gravar bateria, porque aí eu escuto o som da bateria pelo fone e não pelo ruído também. Então eu consigo colocar o metrônomo melhor para eu escutar. Quando eu vou gravar alguma outra coisa, vocal, ou guitarra, ou baixo, alguma coisa assim, eu gosto desse aqui, tá? Por quê? Porque ele é mais acolchoado, o som dele fica maior, né? Aqui nesse aqui, no over-ear, o som fica maior, e você tem mais a sensação que você tá fazendo uma gravação. Não que ele não seja bom, tá? Pra fazer a gravação, mas eu gosto mais desse daqui. Então esse aqui para estúdio, ele vai super bem, tá? Esse aqui é um Edifier H840, por exemplo, para estúdio, para mixagem. Para mixagem o in-ear não é bom não, tá? Para mixagem eu não sou muito fã de in-ear para mixar, o som tá lá dentro, assim, então você não consegue ter a noção do que as pessoas estão ouvindo. Então, para mixagem, para gravação de voz, algumas coisas assim, eu gosto muito desse, tá? Desse fone over-ear, só que fechado, não tão aberto também, né? E tem gente que gosta do aberto para mixar, tá? Para ter o som de fora também, fique à vontade, certo? Outro tipo de monitoração, que não é a monitoração que é o fone de ouvido, né? Quando você tem caixas de som no ambiente
que se chamam os retornos, né? Então, os retornos em caixa de som são os próprios amplificadores que você escuta, ou então aquelas caixas de som que você coloca para você escutar a voz, para você escutar tudo isso. Num palco, por exemplo, né, quando você tem o retorno frontal, são aquelas caixas de som que você vê na frente dos músicos, né? Aquilo realmente se chamam retornos, tá? A caixa de retorno do vocalista, a caixa de retorno do baixista, a caixa de retorno do guitarrista, né? Ele escuta a música, ele escuta os outros instrumentos por aquela caixa de som. Quando você tem duas caixas de som grandes dos lados dentro do palco, elas são chamadas de sides. Os sides, tá? São os retornos dentro do palco para a banda tocar. Esses são os sides, né? Não confunda com os PAs. Os PAs, né, que é o Public Audio, ele vai lá para fora, né, que é o som que vai para o público. Dentro você tem os retornos frontais e os retornos laterais. Ah, o que é melhor, o fone ou os retornos? Tem seus benefícios, tá? Eu, por exemplo, no Xamã, eu sempre usei retorno, nunca usei fone, tá? Então, por isso que hoje eu fiquei lembrando disso aqui, né, com a visita do Confessore, que a gente tinha o som do palco muito alto, né? O Xamã sempre teve o som do palco muito alto. Então, muitas vezes, quando a gente ia tocar, o Xamã tocava em casas maiores, né? Então, por você ter o som do palco muito alto, se você toca numa casa muito pequena, pode ser que o som do palco prejudique o som para o público. Porque a partir do momento que o som do palco chega no som do público, isso pode prejudicar um pouco a mixagem para o público, tá? Então ele está ouvindo o som do PA mais o resíduo do palco. No caso do Xamã, como a gente tocava em casas maiores, né, não tinha tanto esse problema. O que estava no palco está no palco e o que ia para o PA ia para o PA. Mas a gente tinha o som muito alto. Então, se a gente fosse se comunicar, tinha que berrar no palco mesmo, porque o som era muito alto. Eu era mais novo, né? Eu gostava daquilo, achava muito legal aquele som todo e tudo mais, mas aquilo é prejudicial para o ouvido, né? Então, eu me arrependo um pouco, sim, de não ter usado in-ear antes, né? Por sorte, não perdi a audição, né? Mas me arrependo porque em algum momento isso vai ser cobrado, né? Ao longo dos anos aí, né? E o in-ear acaba sendo mais eficaz para a saúde auditiva, né? Então, ele traz esse benefício de massa sonora, de som e tudo mais. Você sente mais que você está tocando com a banda mesmo, orgânico, mas ele tem essa questão do volume, tem essa questão, se você está num palco pequeno, o retorno não pode estar muito alto, você tem que saber mixar muito bem aquilo dentro do palco, né? E o malefício que ele traz é realmente a questão da saúde auditiva. Muitas vezes é melhor você estar com um fone de ouvido, né? E aí tem estilos e estilos. Claro, se você está tocando uma gig de MPB, só com violão, percusso e tal, às vezes isso não vai te trazer malefício na audição. Um jazz, por exemplo, também não, né? Agora você está num show de rock, não um show de pop, um sertanejo, você pode perceber que muitos usam in-ear exatamente para não perder não ter esse malefício, né, da audição. Então, a minha sugestão para você aqui é pensar nos três momentos, né? É o momento do ensaio, o momento da gravação e o momento do show. O momento do ensaio, né? O ensaio é para quê? O ensaio é para a gente tocar junto às músicas e a gente groovar bem um com o outro, né? Não, ensaio não é para tirar música, hein? Lembra disso. Ensaio não é para vir aqui ficar tirando música. Ensaio é para você tirar a música na sua casa, vir aqui e se entender com seus companheiros de banda, né? Ensaio que você fica tirando música junto é uma gastação de hora à toa, né? Então, lembra que o ensaio é para você tocar junto. A gente já vem sabendo as músicas, chega aqui e vai tocar junto. Um in-ear faz com que a gente realmente ouça todo mundo, né? Sabe aquela história quando você vai tocar num ensaio, num estúdio, que você fala, cara, só ouço batera, ou o vocal tem que gritar muito porque na caixa do PA, na caixa de som do retorno, não consegue chegar no volume porque senão apita. Tudo isso com in-ear você acaba evitando, né? Então, no caso aqui, por exemplo, tá? Tudo chega na mesa de som, aqui, né? Isso aqui é uma mesa de som, tá? Aqui embaixo tem aqui embaixo tem uma mesa de som. Então, chega aqui na mesa de som e da mesa de som passa para os músicos, né? Então, cada um escolhe a sua mixagem. Eu posso falar, aumenta o bumbo, aumenta a caixa, abaixa isso, abaixa aquilo. Eu fico com o meu foninho ligado no body pack. Isso faz você conseguir ensaiar de uma maneira mais concisa, né? Uma maneira melhor e você fica sem zumbido no ouvido, né? E tudo mais. Então, eu gosto muito, tá? Então, eu indicaria usar fone in-ear para ensaio, tá? Se não tiver o in-ear, um over-ear, ou, enfim, né, o que você preferir. Mas evita usar caixa de som, realmente. Usa só quando necessário mesmo, tá? Ou com volume mais baixo, para você não acabar prejudicando a sua audição, né? Principalmente quando você está num ambiente que não é tão grande. Quando você parte para gravação, você pode optar por usar ou um in-ear ou um over-ear. E aí você parte para você poder usar a questão de, se eu estou gravando bateria, quero ouvir o metrônomo mais alto, para não colocar lá em cima o metrônomo, não vazar nos microfones da bateria, eu posso usar um in-ear, né, vocal também. Então, enfim, quando você quer o metrônomo mais alto, ou quer que não tenha vazamento, o in-ear é uma boa escolha, né, e o over-ear também, se você não deixar um volume muito alto. Para mixagem em estúdio, o in-ear não aconselho muito, aconselho mais o fone over-ear mesmo, para você poder fazer a mixagem no estúdio.
E aí, no final, para você fazer o show, né, eu me aproximaria mais do ensaio, tá? Do que ter os retornos no chão. Os retornos no chão são legais, mas assim, imagina que se você vai para um lugar que não tem o retorno que você espera, ou o som do palco não é o que você espera, às vezes você fica prejudicado no seu play. O in-ear é um jeito que você sempre sabe que você vai ouvir a mesma coisa, né? Você sempre sabe que você vai ouvir o mesmo som, a mesma coisa, tudo igualzinho, tá bom? Acho que é isso que eu tenho para falar das monitorações aqui. Eu realmente fiquei impressionado. Eu sou uma pessoa que comecei na caixa de som e fui para o in-ear depois fui para o in-ear moldado e eu não fico mais sem, né? Realmente é muito difícil ficar sem esse in-ear moldado agora, né? Eu gosto muito. Fora que quando você prende ele no ouvido por ser moldado, ele é até legal, porque assim, ó, você coloca ele e você gira. Ó, eu coloquei e agora eu giro, ó. Quando você gira, ele encaixa, ó. É uma extensão do seu ouvido, tá? Ele encaixa no seu ouvido e se eu tentar puxar, ele não sai, ó. Vou puxar, ele não sai. Eu tenho que desrosquear ele para cá e aí eu consigo puxar, tá? Então é como se fosse um encaixe na sua orelha mesmo aqui, ó. Ele vira aqui, é um encaixe na sua orelha total, tá? Ele é bem legal aqui para você usar. Olha, é até difícil de tirar, tá? Depois. Até machuca na hora de tirar. E lógico que o nosso ouvido solta cera, tá? Ele tem aqui uns buraquinhos. O meu tá limpo hoje aqui, né? Não tá tão limpo não. Acabei de usar, tem uma cerinha aqui. E você tem que ir sempre limpando ele, desentupindo ele também, tá bom? É isso aí, gente. Espero que tenha sido legal para a gente ouvir um pouquinho sobre essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. O Sandro perguntou aqui que frio é esse, Quezada? Hoje eu estou com frio. Eu vou explicar por quê. Aqui a gente usa um rack, deixa eu até pegar o computador e vou mostrar para vocês aqui. Aqui dentro a gente usa um rack, que é um rack de campers das guitarras, que é esse aqui, ó. Né? Esse rack aqui de campers, e a mesa de som que tá ali do lado, ó. Né? Ali, que tá ali do outro lado tem a mesa de som, né? Aquela mesa ali. A gente precisa que fique muito refrigerado, tá? Então, senão ele queima a fonte. Então, dentro do estúdio aqui, é super frio. Fica com o ar-condicionado o tempo inteiro enquanto a gente está aqui. Então, fica frio mesmo, tá? Então, eu não consigo ficar de camiseta e tudo mais, porque o tempo aqui dentro é sempre frio, é sempre inverno dentro do estúdio. Você pode reparar que muitos estúdios também são assim, principalmente os de gravação, né? Por conta da manutenção do equipamento mesmo. Tá bom? Gente, é isto então. Deixa eu guardar aqui meu foninho. É importante, tá? Ó, eu sempre guardo o foninho com a questão aqui da umidade, tá? Porque senão ele vai estragando, né? Na caixinha dele mesmo, certo? Então sempre bem cuidadinho aqui o foninho, tá? Para não estragar, porque esses fones não são baratos, tá? Esses fones aqui realmente não são muito em conta, né? Principalmente os moldados, porque você tem que ir no médico fazer o molde e tudo mais, eles não são fones tão em conta assim, certo? É isso aí. Então, gente, espero que vocês estejam gostando da plataforma. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até mais no frio aqui no Polo Norte do Dharma Studios aqui. Até mais. Falou!